As cores e a disposição da luz também tem uma função muito importante e impactante sobre os nossos ambientes, certo? Concept arts, enfim. E a posição do personagem também. Então, por exemplo, vamos simular um cenário aqui como se fosse... fazer mais rabiscado, tá? Eu quero mais explicar a questão das cores mesmo. Então, vamos supor que eu tenha uma rocha aqui assim, um rochedo assim. Aí de cá mais distante eu tenho uma espécie de vale. Eu vou diminuir a opacidade disso aqui. Um vale assim. Fazer a... Eu quero isso aqui até mais claro. Vou ficar alterando aí entre o branco e o... Ó, como se fosse um vale assim. Aqui eu divido, né? Aí aqui eu teria, por exemplo, uma árvore assim, que sai do rochedo. Assim. E aí lá longe, muito distante, eu tenho mais montanhas assim. Montanhas bem distantes mesmo assim. Como se fosse um lugar bem alto. E lá no topo, assim, lá longe, eu tenho ilhas flutuantes. Longe, assim, umas ilhas flutuantes. Ó, vou fazer as ilhas aqui, assim. E lá, muito distante, assim, tem outra. E lá, mais outra. E lá, eu vou fazer um cinza aqui, ó. E lá longe, assim, eu tenho nuvens, assim, ó. Vamos dispor as nuvens. Certo. Tendo esse ambiente aqui, o que acontece? Questão da disposição de elementos. Primeiro eu vou jogar as cores aqui, né? Vou criar uma layer aqui e vou colocar como color. Esse fundo aqui eu vou deixar ele sutilmente mais cinza. Só para essa aplicação das cores ficar melhor. Então eu teria o seguinte. As cores têm um impacto muito poderoso nas nossas ilustrações. Por exemplo, se eu utilizar tons... Lógico que varia de cada região, de cada lugar, mas enfim, vou apresentar aqui mais generalizando inicialmente, tá? Então é o seguinte, vamos imaginar aqui que eu teria esse tom de azul assim, vou aumentar a opacidade disso. Ó, esse tom de azul, e aí eu teria os branquinhos aqui, né, nas minhas nuvens, criar uma layer nova. As minhas nuvens bem claras assim, ó. Assim. Aqui no meu chão aqui também, puxando para esse lado de azul, um verde assim bem... Deixa eu diminuir aqui, trocar para essa. Assim. O rochedo eu vou deixar cinzento mesmo. E as minhas pedras um azul mais escuro. Quero mais escuro assim, senão não parece pedra, né? Ó, os rochedos assim, refletindo um pouco a luz do céu. Então, o que eu teria aqui é o seguinte. Quando a gente simula um tipo de ambiente dessa forma, acaba que a gente transpassa uma ideia mais de paz, certo? Fica um negócio assim mais tranquilo. Quando eu jogo, por exemplo, cores, vou fazer uma mesclagem dessas layers aqui, só para apresentar. Quando a gente utiliza, por exemplo, cores com a pigmentação mais azulada, eu estou generalizando, tá? Mas é mais falando pra gente aqui assim no ocidente, mais ou menos para nossa visão. Quando eu tenho tons mais assim, é uma coisa mais natural, sempre passa um aspecto mais de paz, mais de tranquilidade, tá? Isso tem muito a ver com a semiótica das cores e o simbolismo de cada uma delas. Quando eu tenho tons mais azulados, eu acabo transpassando um aspecto mais místico. Então, por exemplo, uma grama mais azulada fica uma coisa mais surreal, um céu mais púrpura. Então começa a transpassar um ar mais místico, mais mágico para esse ambiente. Isso você pode observar em filmes, em composições, concept art, em jogos. Por exemplo, quando o personagem está num ambiente mais obscuro, vamos pegar The Witcher, por exemplo. The Witcher, em ambientes mais calmos, mais tranquilos, você vai observar mais ou menos esse tom, um céu bonito, assim, uma grama mais esverdeada. Quando tem ambientes, por exemplo, mais obscuros, onde ele está próximo a enfrentar uma criatura ou uma coisa assim, ou pontos chaves do jogo que é mais tenebroso, que tem uma atmosfera mais densa, o ambiente passa para um aspecto assim, para um tom assim, ó. Igual quando ele vai lá numa torre lá junto com a Keira para enfrentar. Talvez você conheça, né? Mas eu recomendo você dar uma olhada nisso. Para enfrentar uma criatura que está dentro de uma torre, uma fantasma que está presa dentro de uma torre. Toda a atmosfera lá, independente se é de dia ou de noite, tem um tom meio assim, tá? E, por exemplo, tons mais assim, ó, passam a questão, por exemplo, ao mesmo tempo de paixão, certo? De uma aventura, assim, uma jornada
mais quente, mais enérgica, certo? Então cada uma tem, ó, assim, ó, por exemplo, mais no pôr do sol passa uma energia ou um nascer do sol. Então você tem paz, algo mais místico, algo mais enérgico e alegre. Assim também você pode ter alegre, você pode mesclar dois tons, certo? Para criar uma gradação. Você tem algo mais, vamos dizer assim, como se você quisesse passar algo mais saudosista, certo? Que dá uma certa saudade. Você joga tons mais pro lado do outono, fica mais melancólico. Então você sabendo mais ou menos trabalhar e sabendo observar esses tons, seguindo, você pode seguir mais ou menos nessa linha assim que eu passei, lógico que varia, cada uma tem uma linguagem diferente, cada uma, quero dizer cores, cada cor tem uma linguagem diferente, cada composição, mas normalmente, no geral, quando você trabalha com a aplicação de cores assim, você passa esses sentimentos. Então, por exemplo, tons mais amarelos, algo mais melancólico, passa mais saudade. Você também pode trabalhar com melancólico utilizando o azul e deixando mais escuro, tá? Também funciona. Então, por exemplo, você teria uns tons de amarelo para transpassar essa melancolia, um aspecto de outono, assim. Você teria os tons de azul para passar algo bem, uma aventura, assim, ou algo mais de paz. Tons mais místicos pro azulado, certo? Mais obscuros pro púrpura, você passa um aspecto mais surreal. Tons mais pro rosa, laranja, assim, algo mais enérgico, certo? Então é uma aventura, por exemplo, no nascer do sol. Então, até mesmo esse tom de amarelo e esse aqui, ó, eles ficam próximos. Então são as linhas tênues que separam um do outro. Você também tem que ficar esperto, por exemplo, a região. Vamos supor que você quer passar esse aspecto enérgico aqui, você está fazendo alguma coisa, uma concept art na China, vamos supor. Esse ambiente é chinês. E aí você quer transpassar essa noção de energia ou melancolia na China. Você tem que ficar esperto que, por exemplo, cores em determinadas regiões também representam outras coisas. Na China, o amarelo é a cor do luto, não é o preto. Pelo menos era até ali na época dos imperadores, certo? Então, eu creio que depois do Mao Tse Tung, se eu não me engano, ficou branco. Talvez algumas famílias mais tradicionais, mais antigas ali, usam alguma coisa de amarelo no luto. Mas eu creio que lá agora é o branco. Mas o amarelo também tem esse peso, tá? Então, assim, cada cultura, dependendo de como é que for, tem a sua representação. Mas você não precisa importar com isso não, tá? Isso aí é coisa... é muito subjetivo, muito específico. No geral, é mais essa primeira parte que eu mostrei mesmo. Então, por exemplo, vamos optar aqui, escolhendo esses tons azulados, né? Igual eu representei. Se você faz esse tipo aqui de representação, em questão das luzes, por exemplo, vou jogar um tom mais enérgico, mais quente, tá? Vamos jogar um tom mais quente pro lado aqui do laranja, como se eu tivesse um sol bem aqui assim, ó. Um sol vindo ali. Vou jogar um branco bem mais claro, assim. Um laranja mais claro. Então eu teria, por exemplo, um sol bem vivo aqui assim, ó. E de cá um tom mais azulado. Você cria essa dualidade. Então, por exemplo, você cria um ambiente. Deixa eu deixar isso aqui reduzir a opacidade aqui. Aumentar isso aqui e colocar aqui como color, para ele criar um tom mais laranja. Você cria uma atmosfera onde você tem essa dualidade entre o quente, certo? As luzes mais quentes e as sombras mais frias. Então você passa, tipo, uma jornada, você tem uma parte do ambiente, por exemplo, saindo das sombras frias e indo para algo mais acolhedor. Você pode utilizar isso aqui, por exemplo, até para edição de fotos, deixar a pele do modelo mais quente, o ambiente mais frio, ou o contrário, se você quer passar uma coisa mais um pouco mais obscura, você deixa o modelo frio e às vezes um ambiente quente, tudo depende, tá? Ou você pode deixar tudo frio, então você transpassa isso aqui. E se você fizer o contrário, se for o contrário, você passa o seguinte, deixa eu virar aqui. O contrário, você passa dois tipos de mensagem, tudo depende. Como se aqui, por exemplo, tivesse um incêndio ou uma coisa assim, ou como se essa parte aqui fosse um ambiente mais aconchegante, tudo depende da sua atmosfera. Mais aconchegante e o seu personagem está indo para um horizonte mais tenebroso, certo? Mas quando você também quer passar uma noção de perigo, você pode utilizar o vermelho. Então você pode utilizar o vermelho aqui assim, ó, que passa uma noção assim... Isso é inconsciente, tá? Você lembra de sinal vermelho, que o vermelho ao mesmo tempo que ele simboliza paixão, essas coisas assim. Lógico que as cores têm um leque assim de opções e simbolismo 300 vezes maior que isso, eu estou generalizando, mas normalmente o vermelho transpassa uma noção de perigo, tá? Um senso de perigo. Então você pode colocar como se o personagem estivesse saindo do ambiente
mais aconchegante, ó, ele vai para algum lugar mais frio, que ao mesmo tempo é místico, desconhecido e perigoso. Então você cria essa dualidade aqui, utilizando esses tons de azul pro púrpura nesse tipo de ambiente também, tá? Então, por exemplo, vou apagar aqui, tirar um pouco desse azul, olha lá. Então você sai de um lugar mais quente, assim, mais aconchegante, vai para um lugar perigoso, certo? Vocês estão indo lá para Mordor, lá o céu de Mordor, tá vendo? Então, também funciona dessa forma. E a questão da posição e da escala do seu personagem também representa muita coisa. Por exemplo, se a gente tiver um personagem, vou fazer o meu personagem assim. Vou pegar esse pincel aqui que ele é mais ríspido para fazer. Vamos supor que eu tenho meu personagem aqui assim, né? Vou fazer com a capinha assim. A mocinha assim, cabelo voando assim. Então tem nosso personagem. Se ele tá desse tamanho, eu transpasso uma mensagem o seguinte: o meu personagem está saindo aqui e indo para um ambiente mais frio, certo? Uma aventura. Ele está indo uma aventura para um ambiente mais obscuro. Ó, se eu trocar aqui agora, ó, vertical, horizontal, ó, ele está saindo de um lugar, indo uma aventura, mas essa aventura vai ser o quê? Ela vai ser aconchegante, certo? Vai ser uma aventura mais mágica, ó. Então você pode utilizar, por exemplo, até um reflexo dessa aventura ali, ó, aqui no meu cenário principal. Vamos supor, posso colocar aqui uma layer aqui de Color Dodge e faço aqui refletindo na grama, tem que ser abaixo dela, refletindo na grama assim, ó. Ó, seu personagem, ó, aquele ambiente ali tá convidando o personagem, tá vendo? Então tudo isso você pode trabalhar. São dicas mesmo, assim. E o que que acontece? Outro tipo de enquadramento. Se o seu personagem, ele é pequenininho assim, ó, aí você já transpassa outro tipo de mensagem. É mais ou menos vinculado, mas é ao mesmo tempo saindo de um ambiente acolhedor, quando você cria escala através da pessoa. Por isso que é muito bom você ter um personagem para demonstrar a escala desse ambiente, certo? Então quando você tem um personagem desse tamanhozinho, quer dizer que assim, é uma história, um ambiente muito vasto, ao mesmo tempo que oprime o personagem aqui, é convidativo e te estimula a seguir nessa jornada, certo? Quando você tem, por exemplo, esse tipo de ambiente, o personagem está bem no centro, quando é num cantinho, quer dizer que ele está indo para a aventura. Quando o seu personagem fica bem no centro, e às vezes até pequenininho assim, você centraliza ele, quer dizer assim, ó, eu sou o personagem aqui, eu sou fodão, eu vou seguir nessa aventura aqui, ó. Eu vou seguir nessa aventura e eu vou dominar isso aqui tudo. Isso aqui é meu, certo? Então aqui, por exemplo, num cantinho assim, você coloca ele como parte do todo. Quando você utiliza, trabalhando alguma coisa que guia ele para o centro, ao mesmo tempo que você oprime, você também transpassa uma mensagem, você pode transpassar essa mensagem que isso aqui tudo, ó, eu vou dominar. Isso aqui funciona mais quando é mais fechado um pouco e você tem uma linguagem mais triangular do cenário. Aqui tá mais descendente, certo? Eu fiz uma leitura mais descendente. Mas quando é mais ascendente, você coloca o personagem no meio, por exemplo, vamos imaginar que essa pedra aqui viria assim, ao contrário, né? Essa pedra viria, eu teria um rochedo assim, e esse ambiente meu fosse o personagem está aqui em cima, olhando para esse horizonte. Aí sim eu teria, ó, tá vendo? Vou fazer aqui, por exemplo. Se eu tivesse esse ambiente aqui assim, ó, vamos supor, tem um rochedo aqui, e aí eu tenho as minhas ilhas flutuantes lá, né? E lá no fundo das montanhas, assim, ó. Aí se esse personagem meu estiver bem aqui no centro, pequeno assim, ó, aí você transpassa uma mensagem de que essa aventura aqui, ó, apesar dele ser pequeno, ele tá no centro ali, ele vai dominar isso aqui tudo, entendeu? Ele vai seguir, vai, entendeu? E se eu deixar ele, por exemplo, mais do canto, é como se ele estivesse contemplando o horizonte, ele não quer dominar ali. Mas aí tudo depende também, tá? Mas normalmente é nesse segmento. Então as cores, elas acabam transpassando essas mensagens. E esse vídeo é mais para dar um apoio assim extra para a gente trabalhar com esses elementos de disposição de cores, e temperatura e escala de personagem. Jovem, como é que tá? Achou massa o vídeo? Então, isso aqui é um material que eu elaborei, um curso completo de pintura digital e ilustração, onde eu criei assim, um conteúdo muito vasto e amplo
e muito bem aprofundado a respeito de ilustração, estilos de arte, como você refina o seu line art, estilos de line art, como você pode aplicar técnicas de pintura, certo? A gente inicia ali desde pintura simples até passar por criação de personagem, design de cenário, arte conceitual, certo? Então tem assim, pintura aquarela, técnicas de pintura avançadas, retrato realista, mangá, com um leque de opções imenso e gigantesco para você explorar dentro da pintura digital. Eu vou deixar um link aqui abaixo aqui para você saber mais a respeito e de um vídeo onde eu explico isso melhor. Valeu demais, brigadão.